Olá, pessoal! Continuando na matemática, nosso assunto sobre medidas, medidas padrão, medidas não padrão, e nós falamos também bastante das medidas convencionais e não convencionais. Lembram que a professora falou que medidas convencionais eram aquelas medidas que eram combinadas por um grande número de pessoas, e a gente chama isso de convenção, que é a mesma coisa que dizer que é combinado. Então, essa medida que a gente chama de convencional e padrão, ela é uma medida combinada entre diversas pessoas. E o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos no nosso livro, na página 75, uma tarefa bem interessante, um trabalho bem interessante que nós faríamos se estivéssemos todos em sala de aula. Mas não é o caso, porque nós estamos todos em casa, vocês aí na sua casa, eu aqui na minha. Então, nós vamos trabalhar de uma outra forma. A professora vai ler com vocês e nós vamos substituir as coisas que nós vamos medir, certo? Então, olhem lá, no exercício 2 da página 75 está escrito o seguinte: vamos usar palmos para medir as carteiras de nossa sala de aula. Primeira coisa, todo mundo em casa vai lá fazer o que a professora pediu da outra vez. Eu pedi que vocês fizessem o desenho de uma mão, contornassem a sua mão e contornassem a mão de um adulto que esteja com vocês, certo? E depois vocês fizessem a medida do dedo mínimo até o polegar para saber qual é a medida do palmo. Muito bem, peguem um barbantinho, coloquem lá na ponta do dedo mínimo até a ponta do polegar e vocês vão saber que esse é o palmo da professora. Esse é o palmo da professora, mas não quer dizer que esse palmo da professora seja igual ao seu palmo ou ao palmo do adulto que está com você. Então, essa é a primeira tarefa. Aí diz lá, vamos usar palmos para medir as carteiras da nossa sala de aula. Impossível. Então, nós vamos escolher outros objetos. A professora sugere que vocês meçam, por exemplo, a TV ou a mesa onde vocês jantam, onde vocês almoçam. Vocês podem usar para medir a sua cama, né? A cama onde vocês dormem. Vocês podem usar para medir, por exemplo, o tamanho do talher. Vocês podem usar para medir um vaso, um sofá, qualquer coisa que vocês queiram. Entretanto, vocês terão de fazer uma coisa. Vocês têm que anotar no caderno ou numa folha de papel as coisas que vocês vão medir, certo? Então, vamos dizer que você vai escolher os objetos da sua casa, como diz aqui, e vão medir para poder observar. Todas as carteiras são iguais? Então, vamos lá. Vamos dizer que vocês tenham pego, por exemplo, a medida da televisão. Será que todas as televisões têm a mesma medida? Bom, use seu palmo para medir a largura da carteira onde você se senta. Em seguida, anote o resultado. O que eu quero ressaltar para vocês aqui é assim. Vamos medir essa televisão como sugestão, para a gente entender o que é mesmo o palmo, qual é essa distância, o que é essa medida não convencional. Olhem só. O palmo da professora está aqui, lembram disso? O palmo da professora tem uma medida. A professora colocou lá esse barbante e eu vou cortar o barbante e eu fiz a medida do meu palmo, ok? Essa é a medida do meu palmo, tá todo mundo percebendo. O que vai fazer? Se eu colocar lá, eu vou saber que do dedo mínimo até o dedão eu tenho um palmo, é essa medida aqui. Eu vou usar como exemplo para vocês, para a gente entender o que é altura, o que é largura, para a gente poder trabalhar, certo? Então, nesse caso, eu vou medir aqui com palmos, com os meus palmos, a altura dessa televisão, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu coloco aqui, agora eu coloco aqui, 2, já contei 2, opa! 2, contei 3 e contei mais uma metade. Então, 3 palmos mais a metade é o tamanho, a altura dessa televisão. Agora eu vou ver a largura da televisão. Então, eu anoto lá, 3 palmos e meio.
Agora eu vou anotar aqui. Vou começar para ver qual é a largura dessa televisão. Eu vi a altura, então 1 palmo, 2, 3, 4, 5, 6 palmos certinho. Vamos experimentar contar com os palmos? Lembra que vai do dedão até o dedo mínimo. Então, eu coloco o dedão aqui na pontinha e vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um pedacinho. Veja como não é certo, né? Pelo barbante deu 6 certinho, 6 palmos certinho. Já quando eu fui medir com a minha mão, já deu um pouquinho de diferença, faltou um pedacinho. Então, essa medida é não convencional e ela não é uma medida muito certa. Mas nós vamos seguir experimentando mais coisas. Anotem o resultado, então, no caderno para a gente não se perder. E agora vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pedir ajuda para um adulto que esteja com vocês, certo? Esse adulto, vocês vão fazer a mesma coisa, colocando a mão, contornando, fazendo a medida, pegando um barbante e colocando lá. Primeira coisa, vocês vão comparar a medida do barbante do adulto com a medida do barbante de vocês. E vocês vão seguir pedindo que esse adulto, então, faça a medida da televisão ou de qualquer objeto que você queira fazer aí na sua casa para ver se dá a mesma coisa, certo? E aí vocês têm abaixo aqui uma tabelinha, pessoal. Olha só. Tá? Que nós vamos colocar o seguinte, aqui diz o aluno, comprimento do quadro, largura da mesa, largura da porta da sala. Vocês vão colocar aqui o nome de vocês, certo? E o nome do adulto que está com vocês. E aqui nesse lugar vocês vão dizer, comprimento do quadro. Não vai ser o comprimento do quadro, vai ser o comprimento de um outro objeto que vocês escolherem na casa de vocês. Pode ser a porta da sala. Aqui, largura da mesa do professor. Não vamos usar esse aqui, vamos substituir. Largura da mesa da sala onde eu janto, ou almoço, tomo café. Aqui, largura da porta da sala. A mesma coisa, pode ser a altura da porta, pode ser largura da porta. Então, as medidas, a pergunta, você vai anotar aqui o que você encontrou e vai colocar o que o adulto que está com você encontrou. E aqui vocês vão escrever. As medidas encontradas por eles confirmam a previsão que a turma fez, ou seja, as medidas que vocês encontraram confirma que são diferentes ou são iguais? Ou seja, medir com palmos é a mesma coisa para as duas pessoas ou não? Então, essa é uma pergunta que vocês têm que responder com bastante calma. E vamos lá, para a página 76. O que diz lá? Troque ideias com esse adulto que está com você, tá? E eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre medir distância com os pés, tá? E vamos lá, passos ou pés? Olha só, lembra o comprimento de um passo de uma pessoa e o passo de outra. Tenho aqui 2 modelos, tá? A mesma coisa vocês vão fazer. Vocês vão colocar o pé de vocês numa folha de papel, vão contornar e vão tirar a medida com um barbante. Depois vão pedir a mesma coisa para o adulto que esteja com vocês, pode ser um irmão mais velho, um primo, pai, mãe, alguém que esteja trabalhando na sua casa, que você possa pedir essa ajuda. Alguém que esteja cuidando de você. Você vai fazer essa medida e vai comparar. Lembrando que passo é a medida do calcanhar de um pé até o dedão do outro pé. Esse é o passo. Pé é a medida do calcanhar até a ponta do dedão. Esse é o pé. Então, nós temos que saber quais são essas medidas para que a gente consiga colocar essa medida na comparação com outra coisa. Então, vocês vão seguindo e fazendo essas medidas aqui, podem usar o livro, a página 76 do livro de vocês, e aqui vão fazer a mesma coisa. Agora vocês vão fazer o seguinte,
tá? Vão conferir a mesma coisa. Escolha um cômodo da sua casa, pode ser a cozinha, o banheiro, o quarto, o que vocês quiserem, tá? E nós vamos fazer a medição em pés e em passos, certo? Então, da pontinha da parede até a outra parede, nós vamos medir. Nós vamos medir quantos passos e quantos pés até lá. É um pouquinho trabalhoso, mas é bacana a gente conferir se as nossas medidas não convencionais combinam com as medidas convencionais ou as medidas que já estão combinadas por todos, que é a mesma que nós vamos utilizar. Porque 1 metro convencional é o mesmo aqui, ou na Espanha, ou na França, nos Estados Unidos, na África, são medidas iguais. Certo, pessoal? Então, um beijo no seu coração e até a próxima aula.